E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Diane Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Estou voltando de novo e assim, pegando aquele ritmo de falar sobre cirurgias e tudo mais, né? Falando sobre as poucas cirurgias que eu fiz, assim, nesse processo de adequação de sexo, né? Ou redesignação do sexo. Para quem não me acompanha e não sabe, eu sou uma pessoa intersexo, né? Se você não sabe o que é, a gente pode deixar aqui. Vou deixar aqui o link para vocês saberem o que é isso. Eu não vou explicar nesse vídeo o que é, né? De forma, assim, resumida. Eu só vou falar que é uma pessoa que nasce com características biológicas de ambos os sexos, né? Por causa dessa questão, eu fui registrada um período da minha vida como pertencente ao gênero masculino, só que, né, minha mente e o meu corpo não correspondiam a isso quando começou a desenvolver, né? Diferente do meu genital, que não correspondia. Então isso deu uma disforia de gênero, né? Uma incongruência, e aí eu passei por várias situações que aqui no canal eu sempre falo, eu divulgo, uso o meu canal como fonte de conhecimento, porque além de ativista intersexo e aliada da causa LGBTI+, e também apoiadora da causa trans, eu também sou pesquisadora, mestre, né, pós-graduada e voltada a pesquisas de gênero, sexualidade, sexo biológico e de políticas públicas. Então eu tô aqui sempre falando e postando coisas do gênero, tá bom? Mas chega de enrolar, né? O objetivo desse vídeo é para falar sobre uma coisa que eu não falei ainda, né? Eu já falei sobre algumas curiosidades, né? Sobre o meu olho, né? Sobre a minha cirurgia de mama que eu fiz recentemente para aumentar minha mama e tal. Mas o principal, que é a cirurgia genital, eu ainda não falei no canal. Só citei o que eu já tinha feito uma vez lá no passado, como que foi esse processo de transição e as discriminações que eu passei por esse processo, porque o nosso país ele não é preparado para pessoas que rompem isso, tanto de forma trans, né, de forma de questão de gênero, como questão biológica, né, porque tem esse discurso falicioso e mentiroso que só existe macho e fêmea, masculino e feminino. Então quem nasce fora disso e rompe isso e mostra que isso não é verdade, que isso não é verídico, que a gente existe de verdade, biologicamente falando, né, tentam nos exterminar, nos excluir, fingir que a gente não existe, né. Então, gente, lá quando eu tava com 20 anos, depois de um processo de luta, quem me acompanha já sabe, consegui fazer essa cirurgia, né? Porque quem é intersexo no país tem uma questão complexa, enorme, que é assim, empurram as crianças para fazer a cirurgia quando ela é pequenininha, e se não faz quando é pequena, que é um absurdo, porque você não consegue saber qual que vai ser o gênero da pessoa, porque o sexo psicológico só aparece depois, começa a aparecer depois dos 3 anos, né? Isso tem que deixar a pessoa crescer um pouco, pelo menos, para poder saber qual que é, e a cirurgia ser feita quando a pessoa tem maturidade suficiente para falar, né? Quando as pessoas conseguem escapar disso e conseguem ter maturidade para falar, ficam impedindo, né? Enquanto pessoas trans aí que têm maturidade estão falando, ficam impedindo elas de fazer, mas tudo bem. Como foi esse processo, né? A cirurgia, ela é muito parecida com a cirurgia trans. Por quê? Porque se faz uma construção, em alguns casos, de uma vagina, ou em alguns casos, uma reconstrução da vagina. Então, estou falando no caso, do meu caso, ou casos parecidos com o meu, que é feminilização do genital, tá? O processo é muito parecido. Por quê? Porque tem a reconstrução de uma vagina, tá? Ou o aprimoramento ali, reconstrução dos grandes e pequenos lábios e preparo do clitóris. Então, é um processo parecido. A diferença é que num processo você tem a construção a partir de um pênis, uma vagina ou vice-versa, partindo daquele pressuposto que as duas genitais têm a mesma formação, então tem as mesmas terminações, os mesmos tecidos em quantidades diferentes. Na cirurgia intersexo, quando a genital ambígua tá no meio, daí você tem que partir para cá ou para lá, né? E quando é no trans, você parte de um posto a outro posto, né? Você atravessa esses opostos. Mas o processo cirúrgico de recuperação é o mesmo. É muito dolorido, não vou falar que não é, claro que é, mas é uma realização para quem faz, né? Para mim foi muito gratificante, assim, senti muitas dores, principalmente na primeira semana, que só passavam com o uso de morfina, mas foi sensacional acordar e estar totalmente equilibrada, dando o meu corpo e a minha mente adequada
ao meu genital. Então pra mim foi sensacional isso, eu me senti totalmente realizada e acordar e assim, não ter mais aquilo, porque pra quem não sabe, no meu caso, tem mais de 40 estados intersexuais. Eu sempre tô falando aqui, eu vou no canal ver se eu falo de cada um especificamente, né? Eu tive o desenvolvimento fenotípico, corpo, no caso, feminino, tudo mais, uma psique também, mas o meu genital, ele era lido como masculino, apesar das gônadas, testículos serem internos, ser tudo interno e a parte externa ser masculina, né? Lida como masculina. Então, daí teve que fazer a reconstrução da vagina para eu ficar com a genital combinando com o meu corpo e com a minha mente, e com o meu rosto e com tudo mais, né? Então, foi um processo de construção. Tô aqui, belíssima, como dizem, né? Feliz e contente, só que foi um processo, né? Tive que usar os moldes aqui, que alguns dos canais, eu já vi que tem um outro canal que a Isa trouxe também, a Mandy Candy trouxe. Você tem que começar usando os moldes do menor. Esse molde é antigo, gente, eu até tirei do armário. Você vai passando de um molde para o outro, né? Não é algo confortável, né? Não é algo gostoso, né? Você não sente prazer com isso, você tem que usar eles. Eu tenho esses 3, eu tinha mais, eram 5. Só que assim, hoje eu uso outro, né? Eu uso algo que dá mais algo mais prazer, mas assim, eu posso me dilatar e sentir algo a mais. Mas pra cirurgia você não vai fazer isso, né? Você tá no pós-cirúrgico, se recuperando de uma cirurgia, né? Sangrando, com uma construção de uma vagina, costurada ali, com o clítoris refeito, com os lábios construídos tudo certinho, né? Daí você tem que colocar isso. Você começa com o menorzinho, introduz lá dentro, o máximo que der. No início não vai dar tudo, e daí dói, sangra, você tem que passar xilocaína, e vai, até chegou inteiro, foi. Depois, assim, nos primeiros 15 dias, e assim que você sai do hospital, né? Uma semana depois já começa com esse, 15 dias. Passou dos 15 dias, até um mês, esse, né? E daí tinha mais 2 ainda no meio. E vai, e fica. Daí chegou nesse extremo, daí você pega o outro, que era um pouquinho maior que esse, mais grosso, daí vai pra esse, né? E vai, coloca tudo, e vai, fica. Depois vinha o outro que eu perdi, gente, tentei achar pra vocês, mas não consegui, que daí era mais grosso que esse, imagina, mais grosso, vamos pegar esses 2 aqui junto, aqui, um pouquinho maior, né? E daí, um pouquinho mais profundinho que esse, assim, ó, e daí vai. E você faz isso no primeiro ano, todos os dias. De preferência 3 vezes ao dia. Como eu estudava, tava na época da faculdade, estudava o dia inteiro, né? Não conseguia 3 vezes por dia, eu fazia 2 vezes, de manhã e à noite, né? Então sangrava, ficava sangrando assim. Eu falo que tudo que eu não menstruei, né? Desde quando eu entrei na puberdade, que eu tive a puberdade feminina, normal, assim, tive aspectos femininos. E o que eu não menstruei, eu menstruei em 1 ano, porque era todos os dias sangrando sem parar e doía internamente, tinha uma dor enorme, e foi 1 ano inteiro, todos os dias sem parar. Mas faz parte do processo, né? Você nasceu com essa situação e você quer ficar, para quem deseja, almeja, precisa disso. Mas falando do meu caso, tá? Não falei que todo mundo vai acontecer isso. Comigo aconteceu, eu sangrei todos os dias durante 1 ano. Né? Não sei se todos, se vocês que estão vendo o vídeo, que passaram sejam pessoas trans, né? Ou pessoas intersexo que passaram por a cirurgia e passaram no momento certo. Eu espero que as pessoas que sejam intersexo não foram operadas contra a vontade. Podem relatar aí como que foi. Mas assim, eu fiquei internada, ainda fiquei internada mais de 10 dias, porque eu tive complicações na época da cirurgia, né? Eu peguei uma infecção na época, e daí era pra ficar 7 dias, eu fiquei 10, 11 dias, né? Daí tive que tomar antibiótico, né? Mas hoje eu tô bem, tô aqui, né? Praticamente 10 anos, 10 anos depois, né? Mas assim, sangrei bastante, senti muitas dores, né? Fazia dilatação diária. Hoje eu faço dilatação 3 vezes por semana, né? Quando eu não tô namorando ou tal, né? Tenho um companheiro fixo
né? Porque daí tem um pênis, né? Pra você desilatar, não vamos ser hipócritas, que as pessoas transam, né? Às vezes transam, às vezes tem pepequinha, né? E a pepequinha é pra ser usada, né? E não tem tanto pra ter uma pepequinha pra deixar ela assim, né? A gente usa, vamos combinar. Né? Mas também eu não lancei no lixo pra sair assim distribuindo pra qualquer um. Então, né? A gente tá namorando uma pessoa legal, assim, a gente não, enfim, mas isso aqui não é o caso da gente falar aqui no lixo, né? Mas assim, então tinha que usar xilocaína, tinha que usar nos primeiros 2 meses usei xilocaína pra dilatar junto com o próprio gel, daí depois dos 3 meses eu usava só o gel de lubrificação, mas assim, ficou esse primeiro ano sangrando sempre. Eu fiquei assim. Hoje, esses moldes aqui, se eu precisar, eles entram inteiros, né, normal, né. Sensibilidade normal, tem sensibilidade no clitóris, normal, né, mas a minha principalmente é no introito da vagina e na vagina, que é horrores, assim, pá, umas gozadas enormes, assim, tipo, é uma loucura. Então, em relação à sensibilidade é normal, a profundidade não é tão grande assim, mas é satisfatória. Se eu pudesse, o que eu faria era tentar aumentar um pouquinho, mas é porque assim, por eu ter uma questão de intersexo, eu não tinha muito tecido para construir algo, e como eu fiz até pelo SUS, assim, foi uma luta e tudo mais, porque eu tinha essa questão de intersexualidade, não tive um mau desenvolvimento de tecidos, porque eu não tinha testosterona, né? Então, não tinha testosteronas em níveis masculinos, tinha testosteronas dentro do padrão feminino, né? Antes da cirurgia, hoje, a minha endocrinologista quer que eu tome. Eu não tomo esse negócio, não. Apesar que eu fico cheio de dor no músculo, vou fazer academia, dói pra cacete, mas enfim. O que mais que eu posso falar? Acho que vocês podem deixar também curiosidades aí, até porque eu posso fazer um novo vídeo e também posso pensar em fazer perguntas sobre a minha cirurgia de redesignação sexual, né, do ponto de vista intersexo, né? Falei do dilatador, que esse dilatador que a gente usa, e hoje em dia tem que usar ainda, mas não uso esses, eu comprei um específico para, né, que esse aqui é de acrílico, que vocês viram, ó, não é nada confortável, né? Eles têm até uns prendedorzinhos, ó, que você poderia colocar com a calcinha e deixar, mas assim, pelo amor de Deus, né? Não mereço isso, socorro, né? Eu não tinha coragem de fazer isso no ambulatório onde eu passava de sexualidade e DDS, de diferenciação do desenvolvimento sexual. A estética, olha, nunca ninguém reclamou. A parte estética constrói, porque a cirurgia pro feminino, pro masculino, genitalmente falando, porque a pessoa trans ou a pessoa intersexo, ela já se comporta, se é daquele gênero, de acordo com a mente dela Essa mente dela ela é aquele gênero. Dependendo se ela faz a cirurgia genital ou não, porque isso vai depender, né? Porque ninguém é obrigado a fazer cirurgia genital, né? A pessoa pode estar querendo desenvolver o corpo e querer ficar com o genital. Isso é uma coisa que a gente luta bastante dentro do movimento. É porque tem pessoa intersexo que não quer fazer a cirurgia, quer ficar com a genital ambígua, ou ficar com a genital como ela tá, seja masculina ou feminina, tendo um estado intersexo, né? Ou a pessoa trans propriamente dita, né? Que quer ficar com a sua genital, mas daí quer deixar o seu fenótipo masculino ou feminino com a genital, independente qual seja, entendeu? Mas assim, eu quis, porque eu não me via não tendo algo que não fosse, que combinasse, vamos usar essa palavra, para ficar mais acessível com o meu corpo. Assim, no sentido... É difícil falar sobre isso, né? Mas comigo. Mas isso é individual, é subjetivo. E as pessoas têm que ter esse direito garantido, né? Humano. Do mesmo jeito que o cisgênero, né? Do mesmo jeito que o endossexo, do mesmo jeito que a pessoa hétero precisa, né? Independente da sexualidade, do sexo biológico, da identidade de gênero, né? Eu sou uma pessoa intersexo, sou uma pessoa trans por vivência, sou hétero porque gosto do oposto que eu sou, fenotipicamente falando e genitalmente falando. E acho que é isso que eu tinha pra falar sobre a cirurgia genital, né? Que se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar no canal. Aí, se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, compartilham, se inscrevam no canal, tá? Eu vou deixar no link embaixo algumas informações
sobre cirurgias de resignação sexual, exemplos, tá, de cirurgias. Por exemplo, como se faz a cirurgia de construção de genital masculina ou feminina, de casos de intersexo, porque eu acho que informação, né, nunca é demais, tá? Mas assim, hoje eu tô bem com isso tudo, tô resignada, meus documentos estão adequados e eu tô tô aí na ativismo para informar, porque a gente precisa informar que existem as diferenças, né? Sensibilizar as pessoas, porque qualquer uma pessoa pode ter um filho intersexo, um filho ou uma filha trans, né? Ou mesmo homossexual e tá sofrendo e não tem informação sobre isso, não tem onde procurar, né? Mas era isso. Beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, tá? E também não deixem de me seguir nas redes sociais, no Instagram, tá? Vão no Face e eu também tô no Twitter, tá bom? Beijo, até mais.